A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na última lição do primeiro trimestre da CPAD, lição de número 13, aqui da classe dos adultos. E nós vamos estudar hoje sobre um tema muito interessante: orando sem cessar. Vamos compreender sobre esse movimento da oração. Vamos entender sobre a oração do Pai Nosso, quais são os conceitos que tem ali. E eu quero lembrar você que eu já estou comentando o segundo trimestre, já está disponível aí no canal. É só você vasculhar aí nos nossos vídeos que você vai ver que já tem aula pronta, tá? Para você ter acesso em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo conosco. Lembrando também que as nossas aulas estão sendo gravadas sobre adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre, lição de número 13. Nós vamos analisar aqui na classe dos adultos sobre esse tema, orando sem cessar, baseado também na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Vamos analisar hoje, à luz da palavra de Deus, a oração do Pai Nosso que está lá em Mateus capítulo 6, essa oração que nós vamos entender à luz da palavra, os conceitos bíblicos, para a gente poder passar aos nossos alunos. E é claro que é muito importante a gente sinalizar esse momento de oração, sinalizar também esse movimento de oração que a própria Bíblia fala como ferramenta para a batalha espiritual. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Deixa aí o seu comentário, diz aí pra gente de onde você está assistindo esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. E se puder, pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da igreja, ajuda aí a gente a compartilhar ainda mais a Bíblia, a palavra de Deus para os nossos alunos. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, orando sem cessar. É claro que eu quero apresentar a você, e é importante você fazer isso. Apresente para os seus alunos o texto bíblico da lição, que está aí na lição, para você apresentar em sala de aula. Observe que a sua lição tem 3 objetivos específicos, analise, não fuja do assunto da aula, apresente em sala de aula para os seus alunos e observe que a sua lição tem 3 pontos. Dica básica: apresente o tema, ponto a ponto da lição, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E já que eu estou falando para você, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento, para a gente compreender ainda mais a Bíblia, a palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. A oração. É claro que a oração ela é uma ferramenta do cristianismo, é um meio de comunicação que nós temos direto com Deus, não tem interferência, é melhor até mesmo do que o Wi-Fi. É interessante que a oração ela nos ajuda a ter contato com Deus. Vamos analisar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a definição sobre a oração. O que é mesmo oração, já que a gente utiliza tanto na igreja, já que a gente faz isso em casa, faz isso antes das refeições? O que é oração? Vamos compreender essa definição à luz da palavra para apresentarmos em sala de aula. A declaração da nossa fé, a declaração da Assembleia de Deus, ela acaba trabalhando a seguinte definição: a oração é o ato consciente do ser humano em ter contato com Deus. A oração é a comunicação que o homem tem com Deus. A oração ela é também tema central do cristianismo. A oração é tema central da sua vida cristã. Nós precisamos conversar com Deus através desse método, através desse meio. E é interessante que Deus nos ouve e também responde às nossas orações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia traz uma informação muito importante, que é importante estarmos em oração sem cessar. Isso quer dizer que nós precisamos estar em todo o tempo em espírito de oração. Aqui também entendemos uma coisa bem clara. Nós podemos estar orando tanto de joelhos, como também em pé, deitado, dependendo da sua condição de saúde. O importante é estar em todo o tempo em espírito de oração. A oração de joelho, em pé ou deitado é a mesma oração. É a oração que Deus ouve. É interessante que precisamos compreender que o nosso coração precisa estar voltado para Deus.
E se o nosso coração não estiver voltado para Deus, se o nosso espírito não estiver conectado com os céus, com o Senhor, não adianta passar 2, 3 horas de joelhos. Se o meu coração não estiver conectado com Deus, a minha oração não é ouvida. Se eu estiver deitado ou em pé, se o meu coração não estiver conectado com Deus, a minha oração não é ouvida. Por que precisamos explicar isso? Porque às vezes alguns irmãos, por problemas de saúde, não podem se ajoelhar. Oram deitados, por exemplo, estão numa cama, estão em maca, estão enfermos. Outros irmãos, por problemas até mesmo no joelho, de tanto se ajoelharem, hoje já não podem mais orar ajoelhados, mas oram sentados. É a mesma oração. O interessante que precisamos compreender à luz da palavra, nesse primeiro subtópico, é que a oração é a conexão com Deus. O meu coração precisa estar conectado com o Senhor, o seu também. Neemias capítulo 8, versículo 6, a Bíblia fala de diversos meios de oração. Por exemplo, você encontra essa narrativa de Neemias orando prostrado, deitado com o cara no chão, pó, terra, orando ao Senhor. Outro meio que encontramos também nas Escrituras está registrado no texto bíblico. 1 Reis 8,54, onde nós encontramos alguém orando de joelhos. A oração, ela é um método, e é interessante que o meio que nós utilizamos da oração é um meio de conexão com Deus, e ela pode ser efetuada em pé, deitado, sentado, prostrado, ajoelhado. Interessante é que o coração precisa estar conectado com os céus. E aqui nós entendemos que a postura física na oração não tem tanta importância, mas o que tem importância é um coração verdadeiro, uma comunhão genuína com Jesus Cristo, e uma oração feita por fé. Finalizando isso, avance para o segundo subtópico, exemplos bíblicos de oração. A Bíblia trabalha pessoas que oraram? Claro que sim. E quais são os exemplos bíblicos? Vamos citar alguns aqui para vocês, que está até mesmo na sua lição. Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Bíblia narra a oração de Sete. É uma passagem bíblica onde demonstra que o filho de Adão e Eva está orando, buscando ao Deus vivo. Gênesis 20, 17, nós encontramos Abraão e até mesmo os patriarcas orando e se comunicando com Deus através desse método, a oração. Êxodo capítulo 8, 30, nós encontramos o Moisés orando e buscando a presença de Deus, orando e se comunicando com o Senhor. 1 Samuel 8, 6, nós encontramos o profeta Samuel conversando com Deus em oração. 1 Reis 17, 19, nós encontramos o profeta Elias orando ao Senhor e o Senhor respondendo a sua oração. Os exemplos bíblicos são reais. A palavra de Deus demonstra que homens de Deus oravam ao Deus vivo e o Deus vivo respondia às suas orações. E é por isso que é importante a gente apresentar esses exemplos em sala de aula. Apresentar que as pessoas oravam ao Deus vivo e o Deus vivo respondia. Finalizando, vá para o terceiro subtópico, onde nós vamos encontrar outro método. Agora nós vamos analisar o Novo Testamento, a prática de Jesus com a oração. Constantemente nos evangelhos nós encontramos várias passagens bíblicas de Jesus tendo e realizando a prática da oração. Em várias passagens nós encontramos Jesus orando em secreto, buscando ao Senhor, a oração mesmo do Getsêmani, orações individuais. Em João capítulo 17 você encontra várias passagens bíblicas onde Cristo está em oração. A oração ela é fundamental, está interligada com o ministério de Jesus. Quando você analisa Atos dos Apóstolos, você percebe que em todo tempo a igreja estava unânime. Atos 1:14. A igreja estava unânime em oração, buscando ao Deus vivo. Atos capítulo 2, a igreja estava em oração e Deus respondeu com o Espírito Santo. Atos capítulo 4, a igreja está orando e buscando a presença de Deus. Atos capítulo 5, a igreja está orando e crendo no dom da revelação. Atos capítulo 6, a igreja está orando e separando novos líderes. Atos capítulo 11, 12 e 13, a igreja está orando e separando missionários e sendo sensíveis à voz de Deus. Atos 16, Paulo e Silas estavam presos em uma prisão, depois de tomarem uma surra, estão orando e buscando a presença de Deus. Atos capítulo 12, retornando lá,
Pedro está preso e a igreja está orando e intercedendo. A igreja está em todo tempo em oração, buscando a presença. Atos 20, Paulo está orando pelos presbíteros da igreja de Éfeso. A oração está presente nas Escrituras. Sabendo disso, avance então para o segundo ponto dessa lição aqui na classe dos adultos, que nós vamos tratar do seguinte argumento: a oração do Sermão do Monte. Quando analisamos a oração do Sermão do Monte, capítulo 6, a partir do versículo 5 ao 8, nós percebemos que Jesus agora passa a ensinar aos discípulos uma prática de oração, um método de oração. É importante entendermos, antes de explicarmos esse método, que naquela época era comum as orações sendo realizadas pelos judeus de forma pública. No templo, eles colocavam, por exemplo, uma espécie de mitra sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, para poder realizar as orações. E as orações eram um show à parte. Chamava muito a atenção das pessoas. Aquele que estava orando, na realidade, acabava chamando a atenção para si, ao invés de apontar para o céu. E aqui no Sermão do Monte, Jesus agora ele acaba ensinando aos discípulos um novo método. Ele começa a chamar os discípulos para uma oração, em vez de ser uma oração pública, que chame a atenção das pessoas, mas uma oração em secreto, que chame a atenção de Deus. Ele não está condenando, por exemplo, a oração em voz alta, a oração que está, por exemplo, sendo realizada em um culto na igreja. O que ele está condenando eram as pessoas religiosas que oravam para demonstrar que eram religiosas, para demonstrar que estavam fazendo aquele sacrifício, para demonstrar que estavam fazendo aquela prática. Nesse sentido aí, essa oração é inaceitável. Cristo, então, está trabalhando isso com os seus discípulos, um novo método de voltar o coração para a presença de Deus. O primeiro subtópico analisa essa oração do Sermão do Monte a partir do seguinte argumento: a oração nas praças e sinagogas. Versículo 5 do capítulo 6. Cristo está trabalhando isso com os discípulos. Os discípulos conheciam esse método, o método dos fariseus, o método dos saduceus. Mas Cristo então agora passa a ensinar o seu método, a sua maneira, o seu jeito de estar lidando com a oração. O que Cristo está querendo ensinar no versículo 5 de Mateus 6 não é a proibição do cristão, por exemplo, orar nas ruas, orar nas praças. Não, o cristão ele pode orar nas ruas e orar nas praças, orar por sua cidade. O que ele está querendo chamar a atenção dos discípulos aqui é que aqueles que realizavam essas orações, no caso aqui os fariseus, estavam chamando tanta atenção para si, para demonstrar que eram religiosos, e Cristo disse: esses aí já receberam seu galardão. A oração é uma prática e Cristo está demonstrando. Ela tem que ser uma prática que não chame atenção para si, mas aponte para a glória de Deus. Por exemplo, isso é tão claro que as Escrituras demonstram que Cristo ele orava também em público, mas a sua oração não chamava atenção para si, voltava-se para Deus. Ele realizava milagres nas sinagogas, realizava milagres nas praças, orava também em público. Mas o sentido que Jesus está trabalhando agora no coração dos discípulos é não chamar a atenção para si, mas apontar para a glória de Deus. Por exemplo, João capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está orando perante uma multidão, mas a sua oração não volta o coração para si, volta para Deus. Lucas 3:21, Jesus está orando em público, está orando em praça e ao mesmo tempo apontando para os céus. O que nós podemos aprender aqui? Que o cristão precisa orar, ele pode orar em praças, ele pode orar em público, mas a sua oração tem que ser voltada para a glória de Deus e não para chamar a atenção de si, como uma espécie de pavão, como alguém que traz essa ideia para si mesmo. Cuidado com isso, tá? Apresente então essa ideia para os seus alunos e avance para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a oração em secreto. Leia Mateus 6:6. Jesus agora começa a incentivar os discípulos a terem também momentos de oração em secreto. Essa prática não era realizada pelos fariseus e pelos saduceus. Essa prática, na realidade, não era realizada por eles, mas por Jesus.
Jesus, em diversas passagens no Novo Testamento, nós encontramos ele orando sozinho, primeiro, para ter comunhão com Deus, comunhão pessoal. A ideia de oração em secreto é para ter um lugar reservado, somente ele e Deus, frente a frente com o Senhor. Quando o cristão ora em secreto, ele está orando em reservação para o Senhor. Jesus ele está condenando aqui a prática da hipocrisia que era realizada pelos religiosos e está ensinando ao mesmo tempo aos discípulos a orarem, terem comunhão pessoal com Deus. O cristão precisa orar e ter uma comunhão pessoal com Deus de forma reservada, de forma unânime, na presença do Deus vivo. Quando Paulo também orienta os irmãos, ele mesmo fala na carta aos Filipenses, dizendo para os irmãos que as orações e súplicas são atendidas. O terceiro subtópico fala sobre as vãs repetições. Mateus 6:7. Os fariseus realizavam uma espécie de oração em uma forma de reza, aquela forma de contar as mesmas palavras sem errar, repetição. Cristo está orientando os discípulos aqui a não se envolverem com as repetições, algo gravado, mas a se envolverem com Deus em oração e abrirem o seu coração de forma contrita para o Senhor. Isso quer dizer que quando oramos a Deus, nós abrimos o nosso coração para a presença de Deus. Não estamos praticando uma espécie de algo gravado, a mesma palavra, a mesma coisa. Cristo então está orientando os discípulos a abrirem os seus corações. Aqui entra até um aspecto que podemos trabalhar em sala de aula. Vem cá, por exemplo, se eu estiver em oração, buscando ao Senhor, pedindo a cura para um câncer, e se eu pedir isso todo dia, isso pode ser realizado. O que eu estou explicando aqui para você nesse sentido bíblico era uma espécie de reza, uma espécie de repetição com as mesmas palavras que os religiosos praticavam em Jerusalém para chamar a atenção das pessoas. Cristo condena isso. Quando oramos com um propósito, por exemplo, na cura de um câncer, todos os dias, buscando ao Senhor, pedindo a Deus um milagre, é claro que isso aí é um método, um propósito que você está estabelecendo com o Senhor. E a própria Bíblia diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e a porta se abre. Aquilo que você pede a Deus em secreto, Deus ouve e também concede a vitória para você em oração. O que Cristo está condenando aqui dos religiosos é que eles estavam orando e utilizando palavras sagradas, palavras que eram estabelecidas como um método para atingir o céu. Cristo compara aquilo com a prática dos gentios, vãs repetições. Agora, quando você abre o seu coração para a presença de Deus, quando você coloca o seu coração em propósito, clamando ao Senhor para que o Senhor responda na salvação do seu marido, na salvação da sua esposa, dos seus filhos, todos os dias você pode orar por isso. Isso não é vã repetição, mas é um clamor, é uma súplica para que Deus responda a sua oração. O que Cristo está condenando aqui é que os religiosos utilizavam palavras sagradas, em formas de palavras mágicas, por exemplo, para poder ter uma ideia de atingir os céus. E o que atinge os céus, na realidade, não são palavras bonitas, mas o que atinge os céus são corações quebrantados diante da presença de Deus. Avance para o quarto subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento da sua lição. Entendendo o ensino de Jesus sobre a oração. Como Jesus ensina os discípulos sobre a oração. Isso é fantástico. Precisamos compreender isso para aplicar em sala de aula. Mateus capítulo 26, nós entendemos muito bem que Cristo não está condenando orações longas. O próprio texto bíblico, na oração do Getsêmani, você percebe que Cristo passou horas em orações. Horas buscando a presença de Deus. A oração longa aqui não é condenada. O que está sendo condenado são repetições de palavras sagradas. Lucas capítulo 6, versículo 12, você percebe que ele passou horas também para escolher os 12 apóstolos, escolher os discípulos, orando, buscando ao Senhor. Então nós entendemos à luz da Bíblia que a oração longa, ela é permitida. O que Jesus está condenando aqui são repetições de palavras sagradas utilizadas pelos fariseus.
E finalizando esse entendimento sobre a oração aqui que Jesus está ensinando, ele está ensinando para os discípulos que é necessário compreendermos que quando estamos em oração, também estamos em adoração. Quando estamos em oração, também voltamos o nosso coração para Deus. Podemos passar horas em oração diante da presença do Deus vivo. Podemos também clamarmos por um propósito e pedir esse propósito todos os dias até que Deus possa atender a nossa oração. Essa ideia que Cristo está condenando aqui, ensinando para os discípulos, é que ele não aceita, por exemplo, pessoas que oram para chamar atenção a si mesmo. Pessoas que oram utilizando repetições como palavras sagradas, uma espécie de reza. Cristo então está ensinando aos discípulos sobre o verdadeiro sentido da oração. Uma oração que volta o seu coração para o Deus vivo. Finalizando aqui o ponto de número 2, vá para o terceiro e último ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto, onde nós vamos dividir em subtópicos. O Pai Nosso. A oração que Jesus ensina então aos discípulos a utilizarem quando estiverem clamando. Vamos analisar isso de uma forma bem prática. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. O nosso Deus. Cristo apresenta o Deus vivo, o Deus Elohim, aquele que é apresentado nas Escrituras, conhecido pelos judeus como Pai. Ele traz então a proximidade do discípulo, do servo de Cristo, ao Deus vivo. Não existia essa ideia. Cristo começa a mostrar para os discípulos que Deus é um Deus que se relaciona com os pequenos, que se relaciona comigo e com você. E ele demonstra aos discípulos que eles poderiam também chamar Deus de Pai, como filhos por adoção, como filhos da promessa. Mateus 6,9, o próprio Cristo ensinou, quando vocês orarem, orem assim. Pai Nosso, chamando a atenção de Deus, demonstrando que Deus se relaciona com os pequenos, se relaciona comigo e com você. O que Cristo está demonstrando? Está demonstrando que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, aquele que criou todas as coisas, é um Deus que se relaciona com a sua criação. Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo ainda é mais ousado. Ele utiliza uma expressão em aramaico que trazia a ideia de Abba Pai, papaizinho, uma proximidade maior, um relacionamento que não era comum nas orações dos judeus. Cristo está trazendo essa proximidade. Isso quer dizer que quando oramos, nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso. Ele está pertinho de nós, ele está próximo, como um pai. E aquele que reconhece o Senhor como Pai, como seu Senhor e Pai, se relaciona de uma forma melhor. O que Cristo está ensinando para os discípulos? A oração é uma forma de relacionamento com Deus. É uma forma a qual você utiliza para ter um relacionamento íntimo com Deus vivo. O cristão tem esse relacionamento com Deus. O segundo subtópico demonstra as nossas necessidades. Capítulo 6, versículo 11. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração que Jesus está ensinando para os discípulos é entender que Deus supre as nossas necessidades. Deus é um Deus que se relaciona e é um Deus também que cuida de nós. Deus é um Deus que se revela, mas ao mesmo tempo é um Deus que está conosco, nos ajudando todos os dias da nossa vida. Isso quer dizer que Jesus está ensinando aos discípulos a não estarem ansiosos a respeito do futuro, mas a confiarem em Deus, que Deus supre todas as coisas. É Deus que abre a porta para o teu aluno, é Deus que dá saúde, é Deus que provém a família, é Deus que cuida de tudo. Explique isso em sala de aula e apresente que a dependência ao Deus vivo é necessária para aquele que crê que Ele pode tudo fazer. Versículo 12 ensina também a perdoar e pedir esse perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas dívidas, sobre as nossas falhas. No exercício que eu peço na minha oração, o meu perdão, eu exerço perdão àqueles também que me ofendem. Olha como a oração, ela lapida também a gente. A oração é a ferramenta que Deus tem para mexer conosco. A oração mexe com a gente, a oração move o nosso coração, a oração transforma a gente. Se o cristão quer ser transformado, ore, confesse os seus pecados, mude de vida,
Transforme-se através da oração pela ajuda do Espírito Santo. Avance para o terceiro subtópico da sua lição aqui nesse primeiro trimestre, finalizando o trimestre para a glória de Deus. O livramento dos perigos. Versículo 13, Mateus 6,13. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. O Deus que se relaciona nessa oração que Jesus está ensinando é um Deus que provê o nosso pão, Deus que cuida da gente nas nossas necessidades e é o mesmo Deus que também nos livra do perigo. Jesus está ensinando aos discípulos que a oração é fantástica. Essa palavra em si demonstra para a gente que a oração, ela traz essa ideia de cuidado que Deus tem para com seus servos, para com seus filhos. No mesmo versículo 13, nós encontramos uma doxologia sobre essa ideia de demonstrar que Teu, Senhor, é o reino, poder e glória. É uma declaração que nós aprendemos com Jesus, demonstrando que o poder não é do maligno, que o poder não é do homem, mas a glória, o poder é de Deus e o reino é de Deus. A oração nos ensina a caminhar com Deus. A oração nos ensina a estar com o Senhor. Se você quer enxergar mais longe, ore. O próprio Charles Spurgeon chega a dizer uma coisa que é bem interessante. O cristão, ele enxerga mais longe do que qualquer filósofo, estando ainda nas pontas dos pés para poder identificar uma montanha lá longe. Quando você ora, você vê o céu pelo lado de dentro. Quando você ora, você está em contato com Deus. A oração é conversar com Deus. A oração é se comunicar, orar e comunicando-se com o Senhor de uma forma espetacular. Por isso, finalize esse trimestre com uma oração fervorosa com seus alunos. Gente, eu espero que Deus te abençoe poderosamente. Já estou gravando as lições do segundo trimestre e está disponível no canal. É só você dar uma olhadinha nos nossos vídeos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ore por nós. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.